ensino técnico, vão fazer uma liberação de aproximadamente 250 milhões de ações que envolvem as universidades e institutos. O primeiro montante, algo em torno de 50 milhões, está indo para a Embrapi, que é uma OS ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e também nossa parceira, nós temos participação nesse contrato de gestão. Recursos, 50 milhões, para trabalhar em polos de inovação, ligação entre setor público e setor privado dentro da universidade e dentro do instituto, das universidades e dos institutos, aproveitando o conhecimento, a capacidade de produção e de desenvolvimento dessas instituições para elevar a produtividade do país e uma série de ações. A segunda leva de recursos é algo em torno de 200 milhões, que vão para uma parte para investimentos em segurança nas universidades federais, que é combate a incêndio, acessibilidade, vigilância monitorada. Uma outra parte desses recursos vai para investimentos que acarretarão redução futura de despesa, como, por exemplo, bem, alguém poderiam te ligar o áudio, por favor? Bem, retomando aqui, esses 200 milhões nós vamos destinar para um pedaço para segurança nas universidades. Desculpa, o áudio está aberto aqui ainda, se eles precisam fechar. Segurança nas universidades, redução de despesa, energia fotovoltaica, obras que estão paralisadas, que precisam ser retomadas, equipamentos e a terceira linha na parte de TI, equipamentos de TI e equipamentos de conectividade. Ainda dentro dessa linha dos 200 milhões, tem uma parte dos recursos que será utilizado para um plano de expansão das escolas médicas dos campi sem hospitais universitários. São investimentos, são recursos diversos para compras de equipamentos de proteção, outros equipamentos necessários para que esses alunos do 5º e 6º ano possam terminar a sua graduação com toda a prática necessária, mesmo em universidades que não possuem hospitais universitários próprios. Bem, então é muita satisfação que a gente está anunciando isso, porque são entregas que a gente já acabou de iniciar. Então é importante que a sociedade saiba que o Ministério da Educação está fazendo essas ações em parceria com as universidades e institutos. Nós soltamos ontem também, e aí a nossa assessora, a Priscila, que está nos auxiliando aqui, assessora de imprensa do INEP, nós soltamos ontem à noite uma nota à imprensa sobre destinação de computadores para também universidades e institutos. E são mais de 1.000 computadores. A gente acredita que esse montante possa chegar a algo como até 5.000 computadores. São computadores usados, que eram usados aqui pela administração, não apenas no MEC, mas em outros locais, em que nós estamos canalizando esforços para que sejam entregues para as universidades e institutos, de maneira que eles possam suprir eventuais demandas que estão reprimidas ali entre os alunos ou parques de laboratórios de ciências, enfim. Eu vou passar agora a palavra para o Wagner, que é o secretário de Educação de Ensino Superior, para que ele possa falar e detalhar um pouco mais. Muito obrigado, senhores. Obrigado, secretário Vogel. Eu cumprimento também aqui o José Luiz Gordo, diretor da Embrapi, também o professor Jorge Guimarães, que é o presidente da Embrapi, não pôde estar presente, o Gordo está aqui o representando, Tomás, secretário de Educação Superior adjunto. Nós vamos dividir aqui as informações em 2 blocos. O primeiro bloco, nós estamos projetando aqui na tela, como o secretário falou, desse investimento de 250 milhões, nós vamos falar primeiro desses 50 milhões que será aportado na Embrapi. Eu vou pedir que o Gordo faça uma apresentação sobre a Embrapi e aqui se destina esse recurso, mas eu vou antecipar qual a finalidade disso. O programa que é desenvolvido com a Embrapi, ele prevê a participação de estudantes da graduação e pós-graduação em projetos no modelo hands-on,
que permite o aprendizado a partir da experiência real em pesquisa aplicada com a indústria. Ou seja, além do desenvolvimento de outras habilidades, como, por exemplo, persuasão, negociação, gerenciamento de projetos, comunicação e liderança. É uma forma da gente unir a pesquisa acadêmica, né, à pesquisa prática para inovação na indústria e nas empresas. Então, esse projeto com a Embrapi, ele prevê pesquisa e inovação industrial e aproximação das universidades ao setor produtivo e à indústria. A ideia é continuar utilizando a estrutura das universidades, o conhecimento da academia, os pesquisadores, os estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação, para a inovação da indústria, para a geração de conhecimento, né? Então, eu vou pedir para o Gordo que ele faça, então, uma apresentação sobre a Embrapi e dos resultados que nós já alcançamos com essa parceria com a Embrapi. Pode colocar a apresentação na tela, por favor? Bom dia a todos. Queria começar agradecendo ao secretário Vogel pelo apoio que sempre tem dado aí para as ações da Embrapi aqui junto ao Ministério da Educação, ao secretário Wagner, que lá na CESU tem... Com a máscara não está ouvindo. Bom, vamos lá então. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o secretário Vogel, que tem sido um grande parceiro aí da Embrapi, nos ajudado nas diferentes ações que a Embrapi tem feito junto ao Ministério. O secretário Wagner, na frente da CESU, feito uma grande ação para conectar o setor produtivo com as universidades, algo que o mundo inteiro faz, e aqui no Brasil nós precisamos estreitar mais, então o secretário Wagner tem liderado isso à frente da CESU, e a Embrapi tem sido uma grande parceira, e complementar aqui o Tomás, que também é um grande parceiro nosso ali na CESU. Bom, apresentar um pouquinho sobre Embrapi, para quem não conhece. Então, a Embrapi, como já destacou o secretário Vogel, é uma OS ligada do governo federal, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde, e esses ministérios têm uma parceria com a Embrapi para fazer algumas ações específicas para cada um deles, né? Além disso, a Embrapi coordena alguns programas estratégicos do governo federal ligados à inovação, de internet das coisas, manufatura 4.0 e o de mobilidade logística. Tá? Qual é a função da Embrapi? É fomentar projetos do setor produtivo com ICTs credenciados, ou seja, universidades públicas, institutos federais e outros, né? Todas as instituições de pesquisas que têm competência para trabalhar com o setor empresarial e ajudar o setor produtivo na atividade de inovação, com isso gerando mais conhecimento no Brasil e gerando maior competitividade para o país e para o setor produtivo brasileiro, juntando conhecimento das universidades e institutos federais com as empresas. Esses são os números da Embrapi de 6 anos, tá? Esses são os números gerais da Embrapi, então, só para vocês terem uma noção, mais de 1,5 bi em projetos. Nesse período foram alavancados mais de 750 milhões de investimentos no setor produtivo. Então, além de conectar o setor produtivo a centros de pesquisa como universidades, alavanca investimentos do setor produtivo nessas instituições, tá? Rapidamente, o modelo de financiamento da Embrapi: 1/3 do valor do projeto entre uma empresa e uma universidade federal ou um instituto federal, a Embrapi financia com recurso não reembolsável. Esses recursos oriundos, muitos deles oriundos do Ministério da Educação, alguns também oriundos do Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? E os outros 2/3, boa parte disso vem do setor empresarial, realmente recursos investimento colocado para projetos de P&D colocado nas universidades. Bom, a Embrapi tem uma rede de 41 centros, tá? Já espalhados pelo país, com diferentes características. 9 estão ligados aos institutos federais, então esses que estão aí apresentados são 9 polos dos institutos federais, que já fazem parte da rede. Além disso, ainda a gente tem 6 universidades, tá? E aqui a gente vou me dedicar um pouquinho mais a falar um pouquinho. Eram 6 universidades, centros ligados à Embrapi. Essas 6 universidades, em período de 6 anos, praticamente, com potencial das universidades brasileiras, representaram praticamente 1/3 de tudo que foi apoiado, né? Como vocês podem ver. 228 projetos, 123 empresas, ou seja, e foram aplicados nessas universidades quase 230 milhões, ou seja, o setor produtivo inseriu em projetos nessas universidades 230 milhões, ou seja, linkando o setor produtivo com universidades, atraindo investimento privado para as universidades, para gerar projetos de P&D e também envolver, aí nós temos uma série de alunos envolvidos e pesquisadores envolvidos nesses projetos. Agora, recentemente, né, então, aqui à frente, com o secretário Vogel, com o secretário Wagner, a gente fez uma expansão das universidades, então isso foi há
3 meses atrás saiu esse resultado, então essas 13 novas universidades estão credenciadas, então isso é muito interessante, né? Em fibras florestais, energias renováveis, sistemas embarcados, agronegócio, inteligência artificial, uma série de outras instituições em vários estados, né, do país, ou seja, atingindo uma variedade de regiões, muitos na região Nordeste também. São 11 ali, né? São 11, são 11, desculpa. E a nova, esses 11 teve recursos de 30 milhões oriundos aqui do MEC, né, para o período de 3 anos, isso vai gerar mais de 90 milhões de projetos, ou seja, vai atrair mais investimentos para as universidades, mais de 170 projetos e mais de 500 alunos envolvidos. Nós estamos, na verdade, querendo chegar a quase 700 alunos, mas pelo menos 500 nós temos certeza que vamos conseguir, ou seja, envolver os alunos participando de projetos, como colocou o secretário Wagner, ali na prática, né? O aluno tem o conhecimento que ele tem na sala de aula, mas ele está ali envolvido na prática, aprendendo no dia a dia, como se comunica com uma empresa, como se discute um projeto, como se discute propriedade intelectual, como se negocia os projetos. A gente fala que o aluno ali, ele aprende a fazer as questões certas, né? Porque os métodos, eles evoluem, eles mudam. Mas se o aluno sabe fazer a pergunta correta, ele consegue usar melhor os métodos. Então, isso é uma coisa super importante, né? Hoje, usa impressora 3D, mas daqui para frente vai ser outra coisa. Mas ele vai aprender nesses projetos a realidade, como lidar com o projeto e vir um melhor profissional para o mercado. Bom, e a ideia agora desses 50 milhões para apoio a algumas ações, então, cabe destacar que houve um incremento, inicialmente o orçamento era de 28 milhões, houve a decisão do Ministério da Educação de ampliar para 50 milhões, então esse é um dos motivos que a gente está aqui anunciando, né, para novas ações ligadas às que a gente já vem fazendo com o Ministério da Educação. A meta é chegar a pelo menos 30% de universidades federais dentro do sistema Embrap. Hoje nós então vamos ter com as 11 mais as outras 6, 17, a ideia é chegar em torno de 20, 21, pelo menos no sistema Embrap, participando do modelo Embrapi. E a previsão de uma chamada até setembro. Por que em setembro? Porque nós tivemos quase 40 candidatos, entraram 11, e a ideia é que nesse período, com esse anúncio feito aqui, esses laboratórios das universidades possam se preparar com bastante calma para concorrer a esse chamamento público que vai ser feito lá em setembro. Então, nós estamos dando um bom tempo aí para eles se prepararem para isso. Eles já sabem como é que funciona o modelo da Embrapi, já sabem quais foram os problemas, aqueles que não entraram, para melhorarem, para passarem no chamamento. Então, a ideia é isso que nós estamos anunciando, além de continuar fomentando naquelas outras 6 universidades, nos 9 institutos federais, e também tem chamada aberta para os institutos federais. Nós pretendemos aí, ao longo do próximo mês, anunciar também mais institutos federais, que já está aberta essa chamada, já faz parte de ações que já tinham sido contratadas pelo Ministério da Educação junto ao Embrapi. Então, é um pouco isso que eu tinha para anunciar, e estou à disposição aí para perguntas, e agradecer mais uma vez ao MEC. Obrigado, Gordo. Para deixar mais claro como é que funciona. Para cada recurso que o Ministério da Educação aporta na Embrapi, o modelo a Embrapi ela financia no máximo 1/3 do valor de cada projeto. A universidade entra com no máximo 1/3 do valor do projeto, só que isso não é recurso que a universidade coloca, é recurso financeiro, é a capacidade instalada que ela tem dos seus laboratórios e a capacidade dos seus pesquisadores e dos alunos. E o setor privado, as empresas e a indústria entra com no mínimo 1/3. Veja que a Universidade Embrapi é no máximo 1/3, né? A indústria é no mínimo 1/3. O que nós temos visto é que o setor produtivo, a indústria, está entrando com mais de 50% do valor do projeto. Olha o valor que foi para as 6 universidades anteriores. 55% do investimento tem sido alocado pelo setor produtivo, né? Então, o que acontece? 30 milhões que o MEC alocou na Embrapi para credenciar 11 novas universidades vai gerar, no mínimo, mais 90 milhões do setor privado em projetos de pesquisa e inovação. Então, quando nós iniciamos aqui a gestão, apenas 9% das universidades eram unidades de inovação Embrap, ou seja, só 6 universidades das 69. No primeiro semestre, nós conseguimos, junto à Embrapi, selecionar 11 universidades para se tornar modelos Embrap. Então, nós saímos de 6 para 17. E a nossa meta é que, pelo menos ainda em 2020, 30% das universidades
sejam unidades Embrapi de inovação. Com isso, a gente vai aproximar cada vez mais a universidade do setor produtivo, nós vamos gerar mais pesquisa, mais patente, mais desenvolvimento e os nossos alunos estarão mais envolvidos com a indústria. Então, esse é um modelo bem exitoso, que nós já temos visto os resultados na pesquisa, na prática, e a ideia é que a universidade sirva cada vez mais, secretário, ao setor produtivo, aproximar cada vez mais a indústria. E a segunda parte, aí vem, investimento direto nas universidades. É transferência direta de recurso da CESU, do MEC, para as universidades. Essa primeira parte, eu vou pedir para voltar aqui o quadrinho, aquele quadro que tem no PDF, por favor, tem como voltar aqui, fica mais fácil para o pessoal pegar os números. Isso, pode subir um pouco mais e mostrar aí. Esses 200 milhões, pode rolar um pouco a página e mostrar um quadro que tem aí. Isso, esse quadro aí. Nós estamos falando aqui de 164 milhões que serão destinados, como o secretário Vogo falou, para essas 3 frentes. Eu queria que o Tomás falasse rapidamente aqui qual o critério, como que nós fizemos para que as universidades priorizassem esses recursos e como que isso aí está sendo feito já para que esse recurso seja distribuído agora, nesse mês de julho. Tomás. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar nosso secretário executivo, Antônio Paulo Vogel. Vogel, parabenizando pela condução e liderança para que essas ações pudessem ser hoje apresentadas, assim como outras que temos desenvolvido, né? Isso é fruto de todo o trabalho de nossas equipes e o apoio da Secretaria Executiva é fundamental, né? Cumprimentar também o nosso secretário de Educação Superior, Wagner Vilas Boas de Souza, que também com seu perfil, né, inovador e com essa visão empreendedora nos ajuda a avançar. Cumprimentar também o Gordon, né, diretor de planejamento da Embrapi. Como o Wagner bem colocou, então nós estruturamos essa linha, né, 2 aí da apresentação, investimentos em infraestruturas e equipamentos. E é importante frisar que todo o processo ele pautou pela governança pública, trazendo os elementos principais do processo de governança, que são transparência, normatização e processo de construção conjunta. Esse processo, então, ele dá início tecnicamente com a nossa equipe da CESU, especificamente a diretoria das universidades federais. Quero aqui fazer um registro, né, e agradecer o trabalho da equipe, né, do professor Eduardo Salgado, que é diretor desta área, e da Stephanie, que também coordena o processo. Mas nós tivemos início, então, em março, do planejamento dessas atividades, estabelecendo, então, as iniciativas e as prioridades ali elencadas. Especificamente, em 17 de abril, nós startamos o processo para as universidades federais, através de um ofício circular, levantando, então, junto às instituições, as prioridades que elas têm, considerando que as nossas universidades federais possuem ciclos diferentes de desenvolvimento. Algumas ainda têm obras em andamento, outras têm obras paralisadas, outras já têm a sua estrutura finalizada e possuem outras demandas. Baseado, então, nesses critérios estabelecidos, as universidades nos responderam, né, nesse período, e no dia 15 de maio nós fizemos a publicação de uma nota técnica, número 13, em que, então, trouxe todos os elementos e como os recursos foram ou seriam distribuídos. Dividimos, então, em 3 estruturas, né, o nosso secretário Vogo já destacou: investimento para segurança nas universidades, são 6 itens, né, que se desdobraram, são 3 focos que se desdobraram em 6 itens. Em investimento para segurança nas universidades, nós tivemos, então, investimento em acessibilidade. Como pode ser visto ali na nossa tabela, 4 instituições colocaram isso como prioridade. Combate a incêndio e pânico, 8 instituições, né, para mitigar aí riscos de incêndio. Uma instituição colocou o item de vigilância monitorada. No segundo foco, investimentos para redução de despesas. 8 instituições, então, priorizaram recursos para energia fotovoltaica, o que permite a redução de gastos com energia elétrica, e 36 em obras em andamento ou obras paralisadas que tinham potencial de retomada a curto prazo. No último, investimentos para tecnologia de informação e comunicação,
que é um elemento fundamental, principalmente no momento em que estamos de combate ao coronavírus, né, à Covid-19. Dessas 9 instituições, então, solicitaram recursos para investimento em equipamentos de TI. Ainda dentro desses elementos do investimento em TI, 10 universidades que estão com as suas atividades hoje em modo remoto, conforme o nosso portal, nós estruturamos um portal para acompanhar todas as atividades das universidades nesse período e as ações de enfrentamento ao coronavírus. O portal.mec.gov.br/coronavírus. Através dos dados desse portal, em 1º de junho de 2020, nós tínhamos 7 universidades com as atividades em funcionamento pelo modo de TIC ou remoto. E no dia 1º de julho, nós tínhamos 10 universidades. Essas 10 universidades, então, ao longo dessas 2 análises, foram contempladas com recursos para investimento em conectividade e equipamentos. Todos esses investimentos, então, eles somam um montante de R$ 164.133.610. Este processo ele se consolida agora no mês de julho. Todos esses recursos serão liberados para as universidades através do TED, do Termo de Execução Descentralizada. Isso permite controle sobre o processo, então as universidades receberão os recursos e terão que prestar contas, né, através do relatório de cumprimento de objetos, de como a execução estará ocorrendo. Então, ainda no mês de julho, as universidades, é a nossa meta, né, a previsão, que as universidades já recebam o recurso. Para vocês entenderem como que está hoje, todos esses TEDs já foram abertos e as instituições estão na fase, então, de elaboração do plano que vai detalhar o orçamento a ser liberado. Wagner, são esses os pontos principais. Obrigado, Tomás. Eu quero deixar claro aqui que isso trata-se de aporte adicional. O subsecretário de Planejamento e Orçamento do MEC, ele está aqui presente, é o Adalto. O Adalto ele já liberou 100% do orçamento das universidades de custeio e investimento que estavam alocados na LOA. O orçamento da universidade está preservado. Isso são recursos da CESU, que a SPO, que é a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC, também liberou recurso da CESU e nós trabalhamos, como o Tomás falou, nos últimos 2, 3 meses e isso se consolida agora. Então, com o apoio da SPO, que é quem vai fazer essa descentralização, a CESU ela vai analisar cada projeto de cada universidade, vai pactuar com as universidades o objeto e as entregas e isso já está sendo feito e a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento fará a execução dessa descentralização do recurso para as universidades para elas incrementarem o seu orçamento. E, posteriormente, no prazo que vai ser estabelecido nesses planos de trabalho, a universidade terá que prestar conta desse recurso para a CESU se o objeto foi cumprido. E a última parte, eu gostaria que rolasse um pouco aí a página, a última parte, eu quero fazer menção aqui ao Dr. Sérgio Henrique, que é o diretor de Desenvolvimento da Educação e Saúde da CESU, que está aqui presente. Nós temos... Recentemente foram criados, né, nos últimos anos, a expansão das escolas médicas em universidades federais e nós temos 32 cursos em 32 campos de 30 universidades que está tendo curso de medicina. E agora nós temos alunos que chegam ao 5º e 6º ano. E esses alunos que chegam ao 5º e 6º ano, eles necessitam de atividade prática, eles precisam estar dentro de um hospital para ter suas atividades práticas. Ocorre que esses cursos e esses campos não têm hospital universitário próprio. Então, nós estamos, foi feito um aporte, será feito essa descentralização agora em julho de 36.200.000 para esses 32 cursos e isso vai possibilitar a formação de quase 1.200 novos médicos ainda em 2020. Esses recursos vai servir para apoio a esses cursos, como, por exemplo, compra de EPIs para proteger os alunos, compra de equipamentos e também para que as universidades possam fazer pactuações e convênios
com hospitais privados, com hospitais filantrópicos e com outros hospitais, ou hospitais municipais ou estaduais, para que esses alunos tenham direito ao campo de prática. Então, são ações, secretário Volgo, bem estruturantes, que atende à demanda das universidades nesse momento, e a CESU está para apoiar essas demandas nesse momento. Então, tudo isso está sendo feito, e os recursos serão descentralizados ainda agora no mês de julho. Com isso, nós finalizamos aqui a apresentação das informações e retorno a palavra ao secretário Volgo. Bem, primeiro, muito obrigado à CESU, está aqui presente, SPO, a Dalton, e agradeço muito a Embrapi por toda a parceria que sempre teve conosco e agora está sendo incrementada mais ainda. E deixo aberto agora aos senhores e senhoras a realizarem perguntas para a gente. Estamos aqui à disposição para responder. Nós vamos dar início, primeiramente, às perguntas presenciais e, posteriormente, às perguntas de quem está em modo remoto. Quem está de modo remoto, por gentileza, já pode solicitar a vez e aguardar ser chamado para realizar a pergunta, ok? Primeiramente, quem está em modo presencial. Bom dia, secretários. Paula, do Globo. Queria tirar umas dúvidas primeiro. Queria que vocês me explicassem melhor a divisão dos recursos no sentido de... Eu vi ali naquela tabela que em um trecho tinha 14 instituições e outro 44. No total, quantas instituições, né, que vão receber esses recursos? Se são todas ou não? E se você pudesse explicar um pouco melhor os critérios, né, para a escolha dessas instituições. Essa é a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta, vocês mencionaram, né, que a estratégia é aproximar mais as universidades do setor produtivo e tal. Mas eu queria que vocês dissessem um pouco quais os critérios para aprovar uma pesquisa. Por exemplo, ela tem que ter uma aplicabilidade, um retorno para a sociedade definido, porque qual é o critério que faz com que não só a indústria seja beneficiada dessa pesquisa, mas também a sociedade e tal. E em relação a essa questão dos hospitais, eu fiquei em dúvida, não é um recurso para construção de unidades, né? Mais para EPIs, como você mencionou, e para pactuar contratos com hospitais que já existem, né? Isso. E, para finalizar, eu queria saber como é que a equipe do MEC recebeu o nome, né, do Renato Feder aí para o Ministério da Educação. Eu vou começar pela última e depois eu passo para você, Adal, também. Assim, a gente está, é o que eu falei aqui, estamos no nosso dia a dia de trabalho para dar tranquilidade ao presidente para fazer a escolha dele. Pelo que eu saiba, o presidente ainda não anunciou nome nenhum. Não sei se anunciou algum nome ou não, mas pelo que eu saiba, ele ainda não anunciou nenhum nome. Mas, com certeza, o nome que for definido pelo presidente, será, independente qual seja, será muito bem recebido aqui no Ministério da Educação. Wagner. Bem, com relação aqui à questão das universidades, nós estabelecemos, a partir de um levantamento feito com as universidades, quais seriam as demandas e as prioridades. Então, foi colocado para as universidades aqui esses 7 itens dentro desses 3 grupos e pedimos para que a universidade ela estabelecesse qual era a sua necessidade e a sua prioridade. Por exemplo, tem universidade que já tem painéis de energia fotovoltaica instalada, então isso nesse momento não é a prioridade para ela, porque ela já foi contemplada com isso, ou ela já priorizou esse item em outro momento. Então, nesse momento, a prioridade dela é demanda por exemplo, equipamentos de TICs. Nós temos universidades, por exemplo, que têm muitos prédios históricos, aqueles prédios antigos, que inclusive a fiação elétrica ainda é de décadas passadas, que ainda é encapada com tecido, por exemplo, e isso proporciona grandes riscos de incêndio. Então, essa universidade, por exemplo, ela pode estabelecer que a prioridade dela naquele momento é prevenção e combate a incêndio, para fazer, por exemplo, a troca da fiação desses prédios históricos. Então, as universidades aqui elencaram a ordem de prioridade para receber os seus recursos. Então, como o recurso é limitado, foi estabelecido um critério de piso e teto
de recursos para as universidades. Por exemplo, nós olhamos quanto que cada universidade já tinha alocado em investimento na sua LOA, né, quanto que ela já tinha recebido em transferências passadas, e estabelecemos um piso e um teto. Uma vez estabelecido o piso e o teto, nós colocamos, ok, nós temos aqui esse valor para elencar. Qual a prioridade, em que você quer receber para atender qual a prioridade. Então, por isso que você vai ver, por exemplo, uma universidade que estabeleceu vigilância eletrônica. Ela entendeu que, ao modernizar o sistema de vigilância dela, ela conseguirá reduzir o custeio dela com, por exemplo, contratação de pessoas e automatizar a vigilância dela. Outras universidades já podem ter isso implantado. Então, respeitando a autonomia universitária, as universidades que estabeleceram em que elas gostariam de receber os seus recursos, visando atender o seu planejamento estratégico, o seu plano de desenvolvimento institucional. Com relação à Embrapi, eu passo para o Gordo, que ele pode falar. Isso variou de acordo com o item que ela estava estabelecendo, e como o Tomás falou, tem uma nota técnica que foi estabelecido todos esse critério, né? Essa nota é pública, né, Tomás? Nós disponibilizando, a gente pode colocar ela também para vocês. Lá tem os critérios que foi estabelecido para isso aí. O valor máximo que a universidade está recebendo é 4 milhões. 4 milhões, isso é o teto. Ninguém vai receber mais que isso. E o piso foi 800 mil. 800 mil é o piso, né? A média geral está na faixa de 2,5 milhões por universidade. Isso é a média. Um complemento só, Wagner, acho que atendendo também a sua pergunta, os 6 itens, acessibilidade, combate a incêndio e pânico, energia fotovoltaica, equipamento de TI, vigilância monitorada, obras em andamento e obras paralisadas, foram itens definidos pela Secretaria de Educação Superior. Nós temos assim, esses são os itens prioritários elencados naqueles 3 focos: redução de custeio, segurança e investimento em TI. A partir desses 3 itens, cada universidade, como o Wagner colocou, estabeleceu as suas prioridades. Nós conseguimos, com isso, atender a prioridade 1 de todas as universidades que solicitaram, como o Wagner falou, fazendo só essa análise de piso e teto. E aí também, em relação ao piso e ao teto, depende da prioridade. Obras, o teto foi 4 milhões, as outras, o teto foi de 2 milhões. Acho que falta a resposta do... Isso. Sobre a pergunta sobre os critérios, né? A Embrapi abre uma chamada pública para credenciar esses centros das universidades. Tem uma série de critérios, como capacidade de atender o setor produtivo, experiência dos pesquisadores, infraestrutura existente, uma série. E a gente faz uma avaliação muito rigorosa sobre isso, inclusive com avaliadores externos. E aí vão ser credenciados alguns desses centros, como aqueles que estão ali, passaram por uma concorrência bem grande, né? E eles vão ter um foco tecnológico. Então, você viu ali que tinha alguns que trabalhavam em inteligência artificial. E ele vai, depois que ele é credenciado, ele vai ter a possibilidade de trabalhar com projetos do setor produtivo. Bom, e aí o que isso traz de bom para a sociedade, né? Várias coisas. A partir do momento que você tem uma indústria mais inovativa, você tem uma indústria que emprega mais, né? E paga melhores salários por ela ser mais inovativa, mais competitiva e garante melhores empregos, tem uma indústria mais forte. Então, isso é muito bom para a sociedade e paga mais impostos também depois. Isso volta para o governo. Nós temos alguns cálculos, inclusive, de que a Embrapi investiu já voltou em impostos para o governo, mais do que foi aportado nesses projetos. Outra coisa, você tem alunos sendo envolvidos nesses projetos. Então, os alunos vão ficar melhor capacitados, mais preparados para o mercado, porque eles vão estar ali participando de projetos realmente de interesse das empresas, que têm cobrança do setor produtivo, então eles vão estar mais preparados para o mercado. Além disso, os professores, isso eu já escutei de alguns professores de universidade, quando eles trabalham com projetos do setor produtivo, eles passam a levar esses projetos e a complexidade disso para dentro da sala de aula, para explicar a realidade para os alunos. Então, quando você, por exemplo, o Departamento de Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, trabalha com sistemas cyberfísicos, né? Então, muita inteligência artificial. E os professores falam, depois que a gente entrou na Embrapi, a gente começou a lidar com complexidade de dados, que normalmente a gente dá aula com dados padrões, né? Agora tem um dado ali que falta dado que tem problemas de dia, o outro é semanal, eu tenho que pegar essa complexidade e ensinar alunos. Eu vou estar formando melhores alunos para a sociedade. Então, essas são algumas das questões que agregam mais para a universidade. Além de atrair mais investimento para a universidade. Esse recurso que vem das empresas,
pagar pesquisadores, insumos, equipamentos, então ajuda muito a universidade atraindo e aumentando essa relação com o setor produtivo. Como em vários países do mundo isso acontece. Eu queria só complementar, com relação ainda aos critérios, nós fizemos, a CESU fez reuniões com a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Esse critério foi apresentado para a Andifes antes, eles aprovaram esses critérios, eles entenderam o critério e depois nós aprovamos no Comitê de Governança do Ministério da Educação antes de ser fechado isso aqui. Wagner, bem lembrado, só um registro também que foi apresentado também ao Fórum dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração, os critérios. Vamos lá, próxima pergunta. Bom dia, Theo Cury, da CNN, bom dia a vocês. Secretário, o senhor esteve hoje no Palácio do Planalto com o presidente, os ministros, eu queria saber como que foi a conversa e a apuração da CNN é de que alguns secretários já foram avisados do nome de FEDER e há pouco tempo o ministro Abraham Weintraub, ex-ministro, tuitou desejando boa sorte e sucesso. Queria saber, primeiro, como que foi a conversa com o presidente e os ministros, o senhor que esteve lá, e se não está confirmado ainda, para o senhor, se já foi confirmado que o próximo ministro vai ser o Renato Feder. E outra pergunta, depois, o senhor disse que as coisas estão acontecendo, os produtos estão ficando prontos, eu queria saber se todas essas coletivas, o senhor disse mesmo 3 dias de coletiva, se não me engano foram 4 no total, o que justifica todas essas coletivas? O senhor disse que as coisas estão ficando prontas, é para mostrar que as coisas estão acontecendo ainda, mesmo sem um ministro definitivo para a pasta? São essas as minhas perguntas. Bem, vamos lá. Primeiro, reunião no Palácio do Planalto com ministros do Palácio, dos ministérios do Palácio, tanto quanto reuniões com o presidente da República, é uma rotina, tanto do ministro da Educação quanto do secretário executivo do Ministério da Educação. Então, não tem novidade nenhuma em relação a isso. Eu fui lá para uma reunião normal de trabalho e foi exatamente isso que foi tratado. Bem, com relação... Não, o que foi tratado foram assuntos de trabalho normais e isso. Com relação à questão das coletivas que fizemos esta semana, nós tínhamos alguns produtos já ficaram prontos ao longo da semana passada e a gente não soltou na semana passada por conta dos ajustes que estavam sendo feitos, mas a gente precisava soltar logo porque, por exemplo, esse aqui de hoje... nós já estamos iniciando o repasse dos recursos, então a gente ia divulgar de qualquer jeito, a gente poderia divulgar com uma nota à imprensa ou fazer uma coletiva. Achamos melhor fazer a coletiva porque a gente pode explicar melhor aos senhores. E as minhas secretarias me demandam isso. Eles estão entregando os trabalhos, os produtos, eles querem que isso ande, tá certo, eles têm que andar. Bem, ontem, por exemplo, o PNE era uma obrigação legal que nós tínhamos de apresentar os resultados. Então, nós fizemos isso numa coletiva e colocamos aos senhores que daqui para frente serão várias reuniões que o INEP vai conduzir com diversos atores para discutir cada uma das metas lá. Qual? Sim, exatamente. E nós tivemos aquela da enquete do Enem também, né? Quer dizer, a enquete foi anunciada pelo Abraham e... nós tínhamos que dar essa satisfação à sociedade e falar à sociedade quais seriam os nossos próximos passos. E o INEP já está, se eu não me engano, ele ontem já fez uma conversa com o CONSED, né, que são os secretários estaduais, acho que foi ontem ou vai ser hoje, e ele teria outras reuniões, foi ontem, né? E as universidades privadas e públicas, eu acho que é hoje que eles estão fazendo, né? Fizeram ontem também, né? Então, as reuniões estão acontecendo, hoje à tarde tem mais e tal, então daqui a pouco o Alexandre, no INEP, vai poder apresentar uma posição final em relação a isso. Então é isso, gente. Alguns assuntos, alguns, por exemplo, a gente poderia ter apresentado no finalzinho da semana passada, mas foi anunciado o novo ministro, né, o Decotelli, e nós entendemos que ele deveria chegar e tomar conhecimento e apresentar, mas aí a gente não podia esperar mais, porque os resultados do PNE, por exemplo, eles precisavam ser entregues depois do dia 26 de junho, então já estava passando bastante tempo, a gente tinha que apresentar. Então é só isso. Nós aqui estamos apresentando os trabalhos que normalmente são feitos no Ministério. Agora, na reunião de hoje, o presidente não falou sobre o novo ministro. O senhor falou sobre assuntos de trabalho normal, mas não disse que não falou sobre ministro.
falou sobre ministro? Foi um assunto Você é insistente, né? tratado hoje? Não. Foi assunto de trabalho. Foi trabalho. Então, nenhuma discussão envolveu o novo ministro? Bem, comigo foi assunto de trabalho normal. Eu tinha que despachar alguns temas lá na presidência e despachei, era isso. Tá bom? Vamos abrir agora, então, para as perguntas de quem está remoto. Por gentileza, solicitem a mãozinha na ferramenta para solicitar a vez da pergunta e aguarde ser chamado para fazer a pergunta. Dessa forma, se não temos nenhuma pergunta, vamos encerrar esta coletiva. Tem uma ali. Isso. Por gentileza, Renata, pode fazer a pergunta. Por gentileza, Renata, pode fazer a pergunta. Renata, pode falar. Que bom. Bom dia, boa tarde já a todos. Secretário, na verdade eu queria, então, insistir na pergunta do colega e saber o que o senhor acha do nome do Renato Feder para ocupar aí o Ministério da Educação. Como que foi vista aí essa indicação, essa confirmação? Obrigada, boa tarde. Bem, foi o que eu já falei para os senhores. Não tenho nada a dizer nesse momento sobre isso. Alguma pergunta em relação ao assunto? Ao tema da coletiva? Bem, podemos encerrar então? Então, obrigado. Boa tarde para todos. Desculpem o atraso nosso.